Aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Irmãos, é uma responsabilidade muito grande estar aqui, porque eu não sou pregadora. Mas eu estou aqui hoje para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, obedecendo um chamado do Senhor. O Senhor, alguns anos atrás, ele fez uma promessa a mim, onde ele falou assim: olha, através desta profissão, você vai abençoar muitas vidas. Aleluia! E ali eu tomei posse, irmãos. Então, quando a gente sabe, uma coisa é falar da ciência, outra coisa é falar do nosso Deus, porque é uma responsabilidade muito grande. Quem é a Josiane? Josiane é casada há 26 anos, mãe de 3 filhos lindos, me perdoem vocês, mas os meus eu sei que são os mais lindos desta terra, tá? Eu tenho a Larissa de 23 anos, tenho o Samuel de 13 anos e tenho o Arthur de 11 anos. Sou membro ali da Igreja Batista Nova Filadélfia há 18 anos, onde Jesus tem falado, tem renovado, e eu glorifico a Deus. E eu falei assim, meu Deus, que responsabilidade, quando a Sara me convidou. E ela passando, não é, o tema, e eu falei assim, eu não sei qual foi a didática dos irmãos que passaram por aqui. Eu falei assim, é pior ainda, porque o peso da responsabilidade, né, irmãos? Nós sabemos que aonde Jesus está, coisas tremendas acontecem. Eu imagino que o quanto que Deus já trabalhou aqui. E hoje à tarde a Sara mandou uma mensagem para mim, e entre um intervalo no consultório eu estava clamando ao Senhor Jesus Cristo por este lugar. Eu falei assim, Senhor, de mim mesma eu não tenho nada para passar, mas o Senhor é que sonda, esquadrinha e conhece o coração de cada um naquele lugar. E logo depois chega a mensagem da Sara, Jesus, é confirmação. Irmãos, então assim, realmente eu estou muito grata, agradeço pela confiança. Como foi passado, né, esse tema para mim, que foi, cada um teve um tema, né? E o meu tema foi angústia e depressão. E eu não sei, né, como que vai ser. Eu sei que eu tenho 40 minutos, não é isso? Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque aquilo que eu não fizer, o Senhor, Ele vai fazer, porque eu não posso fazer nada, certo? Amém? Irmãos, então, o que eu fiz? Qual foi a minha didática para a gente otimizar? Se eu fui chamada para falar sobre depressão e angústia, eu não tenho como não trazer uma parte científica, não é, para que vocês entendam. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco sobre essa parte científica e depois nós vamos entrar na palavra. Pode ser assim? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, olha, como foi falado, Josi fala sobre angústia e depressão. E aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso? Porque as coisas são muito correlacionadas. E aí o que eu fiz aqui, ó? Primeiramente, nós precisamos entender que nós somos corpo, alma e espírito, certo? Então, o corpo, se você quebra uma perna, você vai ser tratado, né, no hospital, vai engessar, todo mundo vai cuidar, vai te ajudar a tomar banho, vai dar comida no teu colo, você vai pegar atestado para o trabalho. Por quê? Porque está sendo visível, certo? E o espírito? O que é esse espírito? Josi, olha, eu estou com muita dificuldade, estou me sentindo fraco, parece que as coisas não estão acontecendo. Você vai orar, você vai buscar o Senhor, você vai buscar a ajuda da liderança, você vai ao monte, você vai orar de madrugada, dependendo da tua necessidade, você vai fazer, né, o impossível para mover Deus. Esse é o espiritual. E qual é essa alma? Alguém sabe aqui qual é? O que é? Do que se trata a alma? Sentimentos, o centro das emoções, é a nossa psique, é aquilo que nós não conseguimos pegar, mas nós sentimos, certo? E quando nós falamos desta alma, é importante saber que todos nós temos algumas emoções básicas, tá, irmão? Todos nós, exceto o psicopata, porque ele tem uma
deformação nesse campo das emoções. Então, quando nós entendemos na psicologia que nós não julgamos, não falamos, né, quem está certo e quem está errado, porque nós sabemos que existe um contexto. Não sendo um psicopata, todo mundo tem essas emoções. E quais são essas emoções básicas? Eu não sei se os colegas que passaram por aqui já falaram, não é, sobre isso, mas nós falamos medo, raiva, nojo, tristeza, alegria, ciúmes, inveja, tudo isso, irmãos, faz parte das nossas emoções, certo? Segundo a ciência. Daí, nós entendemos como que eu vou tratar essa alma, como que eu vou cuidar dessas emoções. E quando eu correlaciono, né, essa dor visível da perna, porque todo mundo está vendo, mas a dor que está nessa alma é invisível. Ninguém consegue sentir, por mais que você descreva, ninguém consegue sentir porque ela é muito individual. Deu para entender qual é a diferença, irmãos? Amém, aleluia. E aí, quando nós falamos da angústia, eu não tenho como falar da angústia sem falar um pouco da ansiedade, tá? Por quê? Porque são sintomas muito parecidos. E a angústia, irmãos, eu vou estar lendo porque são muitas informações importantes para a gente não perder nada. A angústia, ela está associada à ansiedade, à inquietude, ao sofrimento, ao tormento. E quais são as causas dessa angústia? Nós temos aqui, olha, a depressão, a ansiedade, o pânico, o transtorno de humor, tudo isso correlaciona o que é a angústia. Josi, mas o que isso tem a ver com a ansiedade? Nós vamos observar os sintomas. Olha os sintomas: aperto no peito, sensação de nó na garganta, peso sobre os ombros e dor na nuca, tensão muscular, sensação de buraco no estômago. Ou seja, você não consegue identificar, tá? E aí é onde entra a ansiedade. A ansiedade, você vai sentir o quê? A ansiedade, a gente entende que ela é o alarme do nosso corpo. É ela que nos sinaliza que nós estamos correndo algum perigo. Então, nós vamos ter lá também enjoo, nó na garganta, as vistas turvas, sensação de desmaio. Muitas dizem, né? Dizem não. Vão ao banheiro com muita frequência, o que mais? Dor de barriga. Então, ou seja, há um comprometimento muito grande, a tensão muscular. Por quê? Quando eu estou ansiosa, eu recebo uma descarga de cortisol, que é adrenalina. Por quê? O meu corpo precisa estar contraído para fugir do perigo. Certo? Quando a gente passa na rua e a gente dá de cara com um tiroteio, nós ficamos parados? E nós só agimos porque nós recebemos esse cortisol. Daí, como, né, os sintomas são parecidos com a angústia, qual é a diferença? A ansiedade, ela tem uma causa. Ou você passou por algo antes, ou você está para passar por algo, algum evento, algo novo, estar aqui hoje na frente de todo mundo. Ou seja, é um evento que nos compromete. Então, olha lá, tem uma causa. E a angústia? A angústia ninguém consegue identificar. Essa é a diferença. Daí, não sei se vocês já se sentiram assim, aquele dia que você fala assim, ó, caramba, eu queria comer alguma coisa, mas eu não sei o que é. Alguém aqui já pensou assim? Essa é a sensação da angústia. Você, de fato, não consegue identificar o que é. Assim é a angústia, certo, gente? Então, a ansiedade tem causa e é visível, porém, a angústia você não consegue identificar. Deu para entender? Amém. Gente, eu vou estar bebendo água porque, né, a ansiedade deixa a boca seca. E aí nós vamos entrar um pouco na depressão. E a depressão, ela é o quê? É uma doença psiquiátrica que afeta, tá, o nosso humor, pensamento e comportamento. Daí, quais são os sintomas dessa depressão? É um humor triste, humor deprimido, é uma tristeza, é um vazio, é uma sensação de perda, uma sensação de morte, é uma sensação aonde você tem lá, olha, você
pode dormir demais ou você não dorme, você ganha peso ou você perde peso, independente de estar fazendo regime. É uma sensação de desesperança. Por isso que quando alguém se encontra no quadro depressivo, eu falo que é muito cruel quando alguém fala assim, mas levanta daí, vai tomar um banho, vai no shopping, compra uma bolsa, compra uma roupa, faz um lanche, vê um amigo, levanta daí que isso vai passar. Quando nós falamos da sociedade, infelizmente nós fomos ensinados a aproveitar apenas as coisas boas. Não sei se alguém aqui já passou, mas era muito comum lá na infância. Alguém está chorando, o pai e a mãe diziam assim, cala a boca, engole o choro, fica quieto. Ou seja, a gente vai reprimindo aquilo ali. Agora, quando você está feliz, você quer o quê? Comemorar, você quer falar para todo mundo, você quer mostrar. E ao longo da nossa vida, nós fomos sendo ensinados desse jeito. Então, aquilo que me dói, olha lá, que é triste, faz o quê? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é assim, gente, que fala? Tá? Mas num quadro depressivo, como é que alguém vai fazer isso? Ele está ali, ó, com um sentimento de desesperança, desamparo, desvalor, desamor. Ele se sente totalmente sozinho. Ele vai estar cercado de muita gente, muitas pessoas, mas eles se sentem sozinhos. E como é que isto acontece, irmãos, quando nós falamos deste quadro? Se é um problema psiquiátrico, tá? Nós estamos falando de um sistema neuronal. A nossa mente, ela funciona como, de fato, um circuito, um sistema. E nós temos lá, né, os dois hemisférios, esquerdo e direito. E aí pensa que esse lado aqui vai falar assim, ó, pastora Jaqueline, levanta, toma banho, toma o seu café, se arruma, pega a sua bolsa e vai fazer aquela visita que você programou. Olha a informação que ela está recebendo. Porém, nesse quadro depressivo, essa informação ela se perde no meio do caminho. Ela não vai chegar aqui do outro lado. Se ele não está recebendo esse comando, irmão, tem como ela fazer isso? É por isso que é cruel a gente dizer, levanta daí e vai lá resolver. Não tem como, tá? É por isso que precisa de intervenções. Quando nós falamos também da depressão, nós falamos o quê? Depressão leve, depressão moderada e depressão grave. Josi, qual é a diferença? A depressão leve, o indivíduo ele consegue fazer apenas terapia, fazer um exercício físico e ele se mantém tendo uma vida normalmente. E a moderada? A moderada ele já precisa da terapia, do exercício físico e mais a medicação. Tá, gente? E o psiquiatra entra por quê? Porque o psicólogo ele não prescreve medicação. Então precisa ser, tá, esse conjunto aí com o psiquiatra. E a grave? A grave, além da terapia, além da medicação, ele vai precisar de internação. Porque, de fato, ele começa a vegetar. Nesses casos, nós falamos que esse sujeito não tem ânimo nem para se matar. Por quê? Porque ele não tem resposta, ele não tem estímulo. Então, nós falamos desses 3 processos, certo? De depressão. Josi, mas você falou sobre vários pensamentos, vários sintomas, sim. Por que é importante observar? Porque hoje é modismo. Alguém está triste e dizer que está o quê? Deprimido, não é? Então, assim, gente, uma coisa, olha lá, a gente não falou das emoções básicas, a tristeza faz parte aqui dessas emoções, certo? Então, eu preciso, se eu passei, eu preciso entender, eu preciso acolher essa emoção, essa tristeza. Agora, é totalmente diferente do quadro depressivo. E qual é a diferença? Que nós falamos que precisa esses sintomas estarem ali por pelo menos 2 semanas. Então, olha lá, irritabilidade de novo, comprometimento social, profissional, interpessoal, porque ele não vai produzir nada. Estão conseguindo acompanhar, gente, a diferença? Amém, aleluia. Quais são as causas da depressão? Genética, tá? Ambiental e biologicamente. Essa genética é aquela pessoa que já tem lá uma predisposição, tem lá nessa árvore genealógica avô, tios, avós
pessoas que a gente nem conheceu, mas que teve. Então, eu já tenho o quê? Uma predisposição. Então, essa é a genética. Agora, quando nós falamos do ambiente, o ambiente, tá? Aprendam isso. Ele é responsável para ele desenvolver o transtorno ou ele amenizar, ele não permitir. Então, a gente está falando o quê? Quando esse ambiente, olha, um ambiente hostil, um ambiente violento, um ambiente negligente, casos de abuso sexual, casos de drogas, casos de álcool, são ambientes que vão comprometer, certo? Esse sujeito que ele, no certo momento, o corpo dele já não vai mais reagir. E aí, quando nós falamos, né, desses traços, eu gosto muito de frisar o seguinte: eu já tenho lá uma predisposição, eu já tenho traços por causa da minha genética. Daí, quando a gente pega um quadro esquizofrênico, pensa lá que ele também já tinha os traços. E ele lidava muito bem com esses traços, nunca apresentou nada, porém, às vezes basta uma primeira vez ele fazer o uso de uma droga ilícita. E ali é o gatilho para ele desenvolver a esquizofrenia e ali acabou. Está instalada e ele vai precisar lidar com isso para o resto da vida. Percebeu que a depressão também pode acontecer dessa forma? Então, esse ambiente, tá? Os gatilhos vão ser responsáveis para você entrar nesse quadro. Deu para entender, gente? Amém. Então, essa era a parte científica. Eu tentei fazer o mais breve possível. Eu trouxe aqui, ó, depois, tudo isso que eu estou falando, sintomas, né, sobre a depressão, as causas, tratamentos, as intervenções, para distribuir para alguns irmãos, que eu penso que é muito importante, tá bom? E nesse momento nós vamos entrar na palavra. Por quê? Tem que correr. Vamos abrir o nosso livro lá em Ruth. Aleluia. Se nós estamos falando de corpo, alma e espírito, nós estamos falando que grandes homens de Deus já passavam também por essa situação. Amém? É uma leitura um pouco extensa, mas é necessário fazer. E fala assim, ó: Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, e ele e sua mulher e os seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilom, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi. Olha, percebam que a gente já está vendo aqui o quê? Um fator, tá, irmãos? Morreu, né? Uma morte, um luto, tá? Uma perda. E daí, morreram, tá? Deixa eu encontrar aqui, Elimeleque e Ruth ficaram ali. Não, e morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Quilom, certo? E Malom. Tá vendo aí outro fator? Olha lá, a gente já está falando de alguém que perdeu um marido e perdeu 2 filhos. Olha os gatilhos para esse desenvolvimento da patologia, tá, gente? E daí ela vai falar assim, ó... E morreram, né, os filhos, e ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Percebam no versículo 8 o que a Noemi ela vai dizer. Olha, disse Noemi às suas noras: Ide, voltai
cada uma a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os defuntos e comigo. Lá no versículo 9, o Senhor vos dê que acheis, olha lá, descanso cada uma em casa de seu marido. E beijando-as, elas levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi, que estava num quadro depressivo, ela vai dizer o seguinte, olha lá, tornai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por vós marido? Olha lá a indagação, a pergunta, o questionamento dela. E daí, quando nós observamos, tá, gente, na depressão, se tem uma coisa que o sujeito quer ficar é sozinho. Ele não tem paciência com ninguém, ele quer ficar isolado, de preferência num quarto escuro, onde ele não faça nada. Por quê? Devido a essa visão negativa, ele olha o mundo, ele observa o mundo como se com um óculos escuro, tudo muito cinza, tudo muito sem cor, e ele não consegue se ver deste lugar. E a Noemi, ela não estava diferente, ok? No versículo 12, ela vai falar, tornai, minhas filhas, ide vós embora, que já muito velha sou, para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis, até que viessem a ser grandes, detei-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. E olha lá, então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Irmãos, e olha que declaração linda que Ruth vai fazer. Disse, porém, Ruth, não me insistes para que te deixes e me afaste ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o... Aleluia, glória a Deus. E daí nós vamos entendendo quando ela fala assim, ó, aonde quer, né, que morrereis, ou seja, eu não vou te deixar. E daí ela ainda vai falar, vai completar, né? Aqui no versículo 17, onde ela vai dizer o quê? Se outra coisa não me seja, olha lá, a morte, ou seja, jamais eu me separarei de ti. Porém, lá no versículo 18 vai assim, ó, irmãos, é até o 20, tá? 21 já está quase terminando. Vendo ela, pois que de todos estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe de falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam, não é esta Noemi? E olha como que Noemi está tão desamparada, está tão angustiada, que olha o que ela vai fazer. Porém, ela lhe dizia, não me chameis de Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura, olha aí a amargura de novo, me tens dado o Todo-Poderoso. Ela está atribuindo a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. Irmãos, é tão importante nós entendermos que nós somos servos, nós somos ofertantes, nós somos dizimistas, mas nós somos seres humanos.
certo? Sabemos que Deus, ele cuida de cada detalhe, mas há situações que nós iremos passar porque nós somos seres humanos, entende? E quando ela fala assim, olha, cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar, por quê? Pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, olha lá, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto, tanto. Amém? Irmãos, pensa comigo no quadro desta mulher que largou toda a sua origem, largou a sua cidade porque estava passando necessidade. Essa mulher, olha lá, já deixou seus vizinhos, já deixou, né, essa casa, já deixou os seus afazeres, já deixou a sua rotina, a sua identidade, e ela vai o quê? Para uma outra cidade em busca de quê? De socorro. Estava tendo uma grande fome, né, naquele lugar, então ela precisava sair ali. Só que ela saiu o quê? Com o marido, com seus 2 filhos. E essa mulher, né, chegando lá em Moabe, passa algum tempo, o que acontece? Esse marido morre. E aí ela já entra onde? Em um gatilho, num quadro de luto. Tá, irmãos? O luto, quando ele não é tratado, lembra lá que eu falei fatores também? Não foi? Então, genéticos, fatores que são os gatilhos, certo? Ambientais, situações que nós passamos, há uma grande chance de desenvolvermos a depressão. Por quê? Porque nós vamos guardando tudo. Nós vamos segurando tudo. E eu costumo dizer no consultório a importância de fazer o quê? De vomitar. Vomitar tudo isso que fica aqui dentro. Certo? E daí, quando a gente olhando para a história dela, ela perde o marido. Já está lá um gatilho. Passa-se algum tempo, 10 anos depois, ela perde quem? Os 2 filhos, gente. Só quem já passou por esse processo de luto sabe o que é isso. Tem como você estar comemorando? Tem como você se alegrar? Não. Irmão, a tua alma vai ficar igual da Noemi. Olha lá, agora ela está sozinha. Ela está sozinha. Se os filhos morreram e se tem essas noras, olha lá, já não tem mais por que continuar com ela. Correto? E ela faz o quê? Voltem. Voltem porque eu já não tenho mais o que oferecer. E ali uma, né, quando nós observamos, órfã, ela volta. Irmãos, eu quero dizer para você que não é todo mundo que vai estar no teu processo. Não é todo mundo que vai estar com você no momento de tristeza, de desespero, de aflição. Talvez quantos de vocês confiaram no homem, fizeram planos, fizeram projeto, confiando em amigos, esperando, mas irmãos, te ajudaram? Não. Por quê? Porque o próprio Deus, Ele vai permitir em algumas circunstâncias que pessoas se afastem da tua vida. Aleluia! Eu não sei o que Deus tem aqui para vocês, eu não sei o que vocês vieram buscar aqui, mas eu sei que Deus, Ele está falando em muitos corações, que muitas das vezes você está cobrando presença, aleluia, de pessoas que você julgava que deveria estar ao teu lado, mas te deixou sozinho. Oh, aleluia! Mas, irmãos, Deus é tão perfeito, Ele é tão tremendo, que Ele mantém Ruth ao lado daquela mulher. Aleluia! Oh, Jesus! Irmãos, Deus vai separar. Eu não sei o que você tem pedido, eu não sei o que você tem buscado, mas Deus, Ele vai separar Ruths para estar na tua vida. Jesus, Ele vai separar pessoas escolhidas, ungidas, pessoas que vão estar com você na dificuldade, mas também vai estar quando você prosperar. Aleluia! Então não questione por aqueles que voltaram. Talvez também foi propósito de Deus, mas Ele tem algo melhor para você. Jesus, Ele permitiu que Ruth
continuasse ali. Gente, culturalmente, quando nós falamos de sogra, quando nós falamos de nora, por quê? Porque há uma grande divisão, há uma grande competição, ou seja, né, uma briga infindável, mas isso é culturalmente, porque começamos a dividir. E daí essa mãe já começa o quê? O meu filho já não vem mais na minha casa, já não almoça mais comigo domingo, o meu filho, olha lá, esqueceu de mim. Mas, irmãos, é assim. Entende? Mas Ruth, mesmo sem esse marido, ela decide continuar com esta mulher. Irmãos, eu sei que Jesus, no sobrenatural, Ele está enviando pessoas para estar do teu lado, independente do que você estiver passando, em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Quando nós observamos aqui, olha lá, ela diz assim, ó, a mão do Todo-Poderoso descarregou sobre mim. Ela não era serva, ela não era fiel, mas ela estava no processo humano, no processo de dor, que não tem como ser isso. Irmãos, eu me recordo, quando eu falo do luto, eu sou a irmã mais velha, eu sou da Bahia, e é uma família muito numerosa, de 9 filhos, e eu sou a irmã mais velha. E lá, culturalmente, também os irmãos mais velhos tinham que fazer o quê? Cuidar dos outros irmãos. Então, né, a minha irmã, ela me chamava de mãe, porque eu assumi esse papel de cuidar ali, porque minha mãe precisava estar com meu pai trabalhando. E essa menina, ela veio adoecer. Oh, Jesus. Essa menina, ela segurava na minha roupa e ela falava o seguinte: mãe, a minha barriga está doendo. Só que eu tinha o compromisso, a obrigação de correr para cuidar das coisas antes que minha mãe chegasse. Porque ela não ia entender. E dali ela ficava agarrada na minha roupa. Irmãos, dias depois essa menina começou a piorar. E ela começou a desfalecer. Irmãos, eu tinha 8 anos de idade. 8 anos. E devido à situação da minha mãe não teve estrutura para levar ela para o hospital. Quem é que levou? Eu. Foi um tio e fui eu com essa menina no colo. O meu pai, ele é branco dos olhos azuis, então lá em casa nós somos misturados. E ela era loirinha dos olhos azuis. E eu lembro como se fosse hoje. O último suspiro daquela menina no meu colo. Eu lembro como se fosse hoje a roupa que ela estava usando. E os lábios ficaram roxinhos. E ao invés de ir direto para o hospital, fomos direto para a funerária. Irmãos, eu só tinha 8 anos de idade. E eu posso afirmar que esse trauma, essa sequela, durou por muitos anos na minha vida. Aonde, inclusive, comprometeu a minha relação com a minha filha. Minha filha tinha uma dor de garganta, eu saía daqui para ir lá para Tijuca 2 horas da manhã, porque eu tinha medo, achando que ela ia morrer. Os meus filhos, qualquer gripe, eu já achava, olha lá, era sempre o pior. E daí nós estamos falando que só quem está nesse estado sabe que lugar é esse. Noemi havia perdido o esposo e os 2 filhos. E ela falou o quê? A mão do Senhor pesou sobre mim. Só faltam 10 minutos, é isso mesmo? Oh, Jesus. E com isso, irmãos, quando ela está voltando, quando ela tem a notícia, olha que durante o texto ela vai falando, né, do quanto que a alma dela, olha lá, está em amargura. E esta mulher, tendo o entendimento de que a cidade dela lá em Belém voltou, né, a prosperar, voltou a sair da escassez, ela decide voltar. E quando ela vai voltando, que ela vai chegando até a cidade, reconhecem ela e falam assim: não é esta Noemi? Só que eles só identificaram, eles não o acolheram. Pelo certo, era para ela estar voltando para reivindicar direitos, porque ali fala na época que os irmãos ou parente precisava acolher
alimentar essa viúva, precisava cuidar, porque ela já não tinha mais marido. Irmão, eu não falei, mas eu comecei a fazer o meu seminário. Ontem foi o meu 2º dia de aula, para a glória do Senhor Jesus Cristo. E aí a gente já começa a aprender um pouco mais da história. E aí eu descobri que aí é que eu não sei nada da Bíblia. Mas para a glória do Senhor, estou ali também para cumprir um propósito e um chamado do Senhor na minha vida. Aleluia. Então, quando nós entendemos que, olha, ela diz o quê? Eu estou amargurada. Com isso, quando ela vai entrando para a cidade que chamam Noemi, ela diz o seguinte: não quero que me chamem de Noemi, porque o Senhor pesou a mão, olha lá, sobre mim. Ela está falando o quê? Deus permitiu eu estar passando por tudo isso, perdendo meu marido e meu filho. Quanta situação que você passa, que você questiona, mas Deus, eu estou na igreja, Deus, eu estou orando, Deus, eu estou dando dízimo. Senhor, por que eu estou passando por isso? Irmãos, a doença é para o corpo humano. As árvores ficam doentes. Por que nós não vamos ficar? O nosso corpo envelhece. Ele vai acompanhando. E há esses memes bobos, né? Mas que em alguns momentos fazem sentido, que ele fala assim, o que eu faço para não envelhecer? Aí vem lá a resposta: morrer. Morrer. Se você não quer morrer, tu vai o quê? Envelhecer. É natural, não é? Então, quando ela fala o seguinte: não quero mais ser chamada de Noemi. Gente, olha o que o nome de Noemi significa. Olha, graciosa, doce, amável, agradável, suave e encantadora. E esta mulher, ela decide. Quem sabe aqui qual foi o nome que ela quis trocar? Vocês sabem o que significa Mara? Amargura, amargurada. A alma dela estava amargurada. E daí pensa que, olha só, o estado que ela estava. E quando eu falo assim, Deus, o que fez com que uma jovem, olha lá, cheio de vida pela frente, se mantesse tão fiel a essa mulher? E Deus traz o meu coração, ela está desse jeito, mas ela não vai permanecer. Aleluia! Eu quero dizer que se você está passando por uma dificuldade, irmão, é um estado, vai passar. Não significa que você vai continuar. É por isso que Deus permite que alguns retrocedam. Mas Deus vai levantar pessoas para estar com você nesse processo. Aleluia! Irmãos, quando nós pegamos lá Jeremias, glória a Jesus. Lá o livro de Jeremias também, um homem tão usado por Deus, tão usado. Irmãos, percebam como que estava a alma deste homem. Olha lá no capítulo 20, versículo do 14 até o 18. E vai falar o seguinte: maldito o dia em que nasci, o dia em que a minha mãe me deu à luz, não seja bendito. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E ele continua, olha lá: porque não me matou desde a madre, ou minha mãe não foi minha sepultura, ou não ficou grávida perpetuamente. E aí o 18 vai falar o seguinte: por que sair da madre para ver trabalho, tristeza, para que se consumam os meus dias na confusão? Este homem estava inquieto. Esse homem, ele sabia que Deus cuidava dele, Deus falava com ele, Deus era um Deus de provisão, certo? Mas ele, gente, pensa o que é desejar não nascer. Ele amaldiçoa o ventre, ele amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Irmãos, quando nós estamos num quadro de depressão, é assim. Eu quero morrer,
eu não aguento mais, eu não vou sair deste lugar, eu não consigo mais produzir, eu começo a me sentir inválido, porque as pessoas já não têm mais paciência para estar comigo, ninguém entende a minha dor, mas nós sabemos que o nosso Deus, olha lá, o mesmo Deus da vida de Noemi, o mesmo Deus da vida de Jeremias, é o mesmo Deus da tua vida e da minha. Aleluia! Glória a Jesus! Irmãos, nós vamos ver lá também Elias. Quando nós abrimos lá em 2 Reis, irmãos, eu estou trazendo pessoas que nós sabemos que eram, tá? Homens de Deus. Eu estou dizendo que todos nós estamos sujeitos. Porque nós estamos falando de um quadro fisiológico, aonde, infelizmente, pela sociedade, não é? E nós vamos observando o seguinte, que existe uma cobrança muito grande. E eu estava falando ali com a irmã Cristina, né? Irmã Cristina? Irmã Cristina? Irmã Lúcia, irmã Lúcia, que eu falei assim, irmã, é só mesmo a graça de Deus para mim estar aqui, porque o cansaço físico é muito grande, os olhos vão fechando, e aí ontem a pastora, né, no seminário, ela falou assim, a mulher que vai trabalhar fora, ela não sabe a roubada que ela se meteu, porque ela vai trabalhar fora, mas ela também vai trabalhar dentro de casa, e eu falei assim, Jesus, tenha misericórdia, porque tem, né, os dois menores, é escola, é curso, é esporte, e você tem que dar atenção, tem que ter tempo, ao mesmo tempo você precisa acompanhar essa sociedade que o tempo inteiro está dizendo o quê? Que você é avaliado pelo que você tem. Oh, Jesus. Irmãos, você não é visto pelo que você é. Com o próprio Deus, tem pessoas servindo a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Mas, Senhor, se Tu não me curar, eu saio da igreja. Se Tu não me der o carro que eu quero, eu saio da igreja. Se Tu não libertar, se Tu não salvar o meu marido, eu saio da igreja. Negociando, Deus não é moeda de troca. Oh, aleluia. E aí eu falo assim, como que a gente faz para dar conta disso tudo? E aí nós temos que cuidar da nossa saúde também. Certo? E daí eu vou entendendo quando aqui em Elias, tá, gente? Aqui em 2 Reis, 1 Reis, capítulo 19, fala o seguinte, olha lá. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte. Quem está feliz pede a morte, gente? Ao contrário, vai cedendo quem está na fila, não é? Vai passando a vez. Ele não quer morrer. E daí, ele fala o seguinte também. E disse, já basta. Ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E lá, no versículo 7, ele vai falar. Olha lá. E o anjo do Senhor tornou-se segunda vez e o tocou e disse-lhe, vai-te e come, porque muito comprido será, né, este caminho. E daí o 8 vai dizer o seguinte, levanta-te. Oh, aleluia. Oh, glória a Jesus. Levante, porque ainda há muito mais para se fazer. Quem é que disse que você vai ficar prostrado? Quem é que disse que mesmo você querendo desistir, Jesus vai permitir? Jesus, ele diz que ai daquele que lançar a mão do arado. Glória a Jesus. E aí ele vai falar, olha lá, ele comeu esse pão, ele bebeu essa água, e ele caminha 40 dias e 40 noites, mas esse homem estava amargurado, também queria morrer. Vocês conseguem entender que dimensão é essa aonde eu tenho, olha lá, filhos, maridos, emprego, amigos, mas eu quero deixar de existir? Estamos falando da dor desta alma. Irmãos, se atente. Hoje Jesus deixou a ciência.
eu queria muito agradecer aos pastores, porque eu falo assim, que hoje as igrejas estão atentas, que nem tudo é demônio, e não é demônio. Estamos vendo aqui grandes homens de Deus. A igreja por muito tempo negligenciou. Por quê? Culturalmente, qual era a nossa ideia? De que psicólogo e psiquiatra era para maluco. Porque, na verdade, historicamente, aquele que não produzisse para a sociedade, aquele que fosse portador de uma deficiência, aquele que, olha lá, aparentemente não produzia, eles precisavam serem retirados, enclausurados, e aí onde era o lugar que eles iam? Para o manicômio. Para o manicômio. E como é que ia manter essas pessoas lá? Aí entra o quê? As medicações, os eletrochoques, porque de fato até quem não era doido ficava, gente, com um tratamento desse. Entende? E aí ficou isso durante, por muitos anos, por muito tempo, até que veio a Nise da Silveira, psiquiatra, que começa a entender que aquilo ali não era um quadro para estar naquele lugar. Ela começa a trabalhar com a arte-terapia, fazendo com que aqueles homens descrevessem o que eles estavam sentindo, e essa mulher revolucionou, e hoje já não existe mais os manicômios. Aleluia! Hoje existem os CAPS. Aonde o sujeito, e nós falamos, tá, irmãos, de transtornos. Transtorno de esquizofrenia, transtorno borderline, transtorno de bipolaridade. E aí são pessoas que de fato precisam tratar. Certo? Hoje tem pessoas assim, não sei se os irmãos já ouviram falar do TDI, transtorno dissociativo de identidade. Nos Estados Unidos tinha um caso que tinha 101 identidades. Pensa o que é isso. Irmãos, e Jesus colocou uma na minha vida. Oh, Jesus. Irmãos, aonde essa menina, por muitas vezes, é vista como possessa. E quando nós pegamos lá o livro diagnóstico, nosso manual diagnóstico, vai falar, vai descrever todos os sintomas. Então, ora, essa que, por exemplo, eu atendo, ela tem 4 identidades. Irmãos, não é demônio. Não é um processo. Lógico que nós falamos o quê? Das brechas. Das brechas. Mas a gente está falando, olha lá, de transtorno, uma deficiência humana, um quadro patológico. Entende? E daí, quando nós entendemos que hoje o psicólogo ou psiquiatra, na verdade, é para trabalhar o quê? Com a prevenção. Então, não é comum alguém querer ser visto indo para o tratamento. Por quê? Porque é um lugar de fraqueza. Quantas vezes dentro da igreja, nós nos calamos, nós ficamos quietinhos, mas nós estamos ali com uma dor tão terrível, mas eu não quero ser vista como fraca. Eu sou aquela irmã que prego, que oro, que abençoo, que faz, que acontece. Como é que eu vou falar da minha dor? Irmãos, pastor, me perdoa, viu? Mas já estou terminando. Quando nós falamos, inclusive, gente, do suicídio entre a liderança. Há um número muito grande de suicídio na liderança. Por quê? Porque esse pastor, ele se coloca no lugar ali de super-homem. O pastor não é diferente do psicólogo, quantos problemas que vem, ainda tem que manter o sigilo. Esse homem precisa abrir mão da família dele, da vida, profissional dele. Às vezes esse homem não é bem remunerado, esse homem não tem amigos, porque ele não pode contar com amigos. E hoje as igrejas estão cobrando o quê? Da igreja, a sociedade, que a igreja funcione como empresa. Então, se a tua igreja não estiver cheia, não estiver lotada, isso vai vir um peso sobre você. E aí, quando eles estão reunidos no café de pastores, eles ficam calados, eles ficam reprimidos. Por quê? Querendo mostrar números e números e números. Isso é muito sério, gente. Mas, gente, proporcione para o seu pastor viagens, encontros com profissionais intermediários, procure amigo, porque são intervenções que vai ajudar este homem que também está ali colhendo os problemas. Entende? Então nós estamos falando o quê? Esse homem, olha lá, ele não serve, ele não prega, ele não fala, ele não conhece, ainda vem o julgamento. Ué, mas cadê o Deus dele?
Por que que ele está passando por isso? Né? Nós tivemos aí a Covid, quantos servos de Deus que morreram, gente? Jesus está voltando para alguns. Jesus está voltando para a igreja, nós não sabemos como e quando, mas Jesus está recolhendo. E aí, eu lembro de um pôster que estava lá, falando assim, quando a Fabiana Anastácia, não é isso? Morreu de Covid, e falaram assim, estava bem grande lá em destaque, mas cadê o Deus dela? Ela não era crente, ela não servia, cadê o Deus dela? Oh, Jesus. Irmãos, estava lá grandão em destaque. Deus, ele prometeu a salvação, mas ele não prometeu a imortalidade para ninguém. Entende? Então nós estamos falando o quê? De pessoas que estão sujeitas a passar por tudo isso, assim como eu, assim como você. Entende? Irmãos, para a gente ir concluindo, lá no livro de Mateus, então nós falamos aqui de Ruth, falamos de Jeremias, falamos de Elias, certo? Nós poderíamos falar de Davi, quando perde o filho dele. Por que está aflita a minha alma? E ele desejou morrer no lugar do filho dele. Gente, segundo o coração de Deus. Gente, pensa o que é intimidade. Pensa o que é intimidade com Deus. Mas ele desejou morrer, tamanho a dor que ele estava ali. Gente, Deus chegou para Lázaro 4 dias depois de morto. Mas Jesus fez o que com Lázaro? Ressuscitou. Olha lá, Lázaro não tinha títulos, mas era amigo de Deus. Imagina Davi sendo o segundo coração de Deus. Gente, a gente vai fazer o quê? Vai agarrar na roupa. Jesus ressuscita o meu filho, não é assim? Jesus ressuscita, Deus traz meu filho. Mas ele entendendo que era fruto o quê? Do pecado. Então teve o quê? Uma consequência. Mas ele deixou de sofrer? Não. Ele desejou ter morrido. Ah, meu filho, quem dera fosse eu no teu lugar. Porque essa dor para mim está tão insuportável que eu preferia morrer. Eu não sei se vocês acompanharam um acidente que teve essa semana. Gente, que dor aquilo. Não tem como a gente não se comover. Pensa que uma família, né, e eles super jovens, acho que ela com 30, ele com 37, indo para uma festa de aniversário da sobrinha. Esse caminhão pega ali, gente, mata os pais, os 4 filhos, e os outros 2 estavam em estado gravíssimo. Eu não acompanhei mais. Mais velho de 16 anos, o de 14. Gente, pensa que dor é essa. E naquele momento, eu como mãe, eu como mulher, gente, eu me prostrei diante de Deus. E eu falei assim, Jesus, não tenho o que dizer, não tem ciência que supra essa dor. E na hora ali, na minha ignorância, eu falei assim, oh Jesus, que fosse melhor que esses 2 partissem juntos. Gente, pensa a dor, olha lá, um já foi. Pensa a dor desses 2 filhos. Olha lá, agora um recebendo a notícia de que perdeu o pai e que perdeu os 5 irmãos. Gente, é sequela para o resto da vida. É sequela para o resto da vida. E nós aprendemos, em um sepultamento eu ouvi de um pastor, que quando quem morreu, ele não sabe que morreu. Ele não sabe que morreu. Ele não volta, olha lá. Quantas vezes muitos no CTI tem várias alucinações, tem vários momentos onde vê anjo, onde vê demônios, onde vê o caminho. E aí depois ele volta e ele conta tudo isso, mas ele só contou porque ele voltou. Se ele morrer, ele não vai voltar, ele não vai saber que ele morreu. E aí quando eu vi a dor daquela família, eu falei assim, Jesus, tem de misericórdia, porque não dá para conseguir suportar essa dor. Entende? Não é diferente de Ruth, não é diferente de Elias, queria morrer, não é diferente, olha lá, de Davi, não é, gente, é sofrimento, certo? Mas Jesus, ele vai nos dizer lá em Mateus, e já estou caminhando mesmo para o final, o seguinte, no capítulo 11, versículo 28, e ele fala assim, ó, vinde a mim
todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E olha lá o que ele vai falar. E encontrareis descanso para as vossas... Olha aí, o campo das emoções. Descanso para essa tristeza, para essa dor, para essa ausência, para essa falta. Deus, Ele tem o poder de suprir tudo aquilo que você perdeu. Aleluia! E Ele vai falar, olha lá, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, só em Jesus Cristo para vencermos os dias maus. E precisamos estar atentos, porque tem brechas, sim, tem brechas. Mas nós sabemos que quando se trata aqui da palavra, onde vai pontuando de pessoas que, olha lá, andava com Deus. Se eu fosse o Davi e Jesus, eu não sei o que eu teria feito para ele reverter essa situação. Mas foi necessário passar. Então entenda que, olha lá o que a gente aprendeu, que no teu percurso terão pessoas que se afastarão da tua vida, talvez pessoas que vocês estavam contando, mas é propósito de Deus, porque Ele vai levantar pessoas para ir com você até o final do teu processo. Glória a Jesus. Que nesta noite, o meu Deus, o Deus da Noemi, o Deus da Ruth, o Deus dos pastores, seja o mesmo Deus que visite o lar de cada um de vocês, que visite a parentela de vocês, que visite a descendência de vocês. Aleluia! Glória a Jesus. Irmãos, fique atento. Só para a gente fechar. Principalmente as mulheres. Por quê? Porque a depressão, ela é muito mais, olha lá, o público-alvo são as mulheres. E por que as mulheres? Porque as mulheres são muito acolhedoras. Elas têm os problemas delas e elas pegam mais o problema de todo mundo, vai trazendo. Então elas acabam adoecendo. Só perde, tá? A parte das doenças psiquiátricas. A única que perde para os homens é o suicídio. Porque o homem, quando ele tenta para consumar. A mulher, por ela pensar, mas o meu filho, mais o meu marido, mais a minha mãe, mesmo que ela esteja sofrendo, ela ainda consegue pensar como é que esses vão ficar. Então, ou seja, ela até tenta, mas graças a Deus, em alguns casos, não consegue consumar. Mas a gente está dizendo que as mulheres é o público-alvo que mais adoece. Irmãos, criança tem depressão? Já nasce bebê com depressão? Aquela criança que chora. Você troca de fralda, você dá comida, você pensa que está com cólica, você faz e acontece. Mas aquela criança está chorando constantemente. Irmãos, depressão. Por quê? Porque esse ambiente ali familiar, desde dessa gestação aqui, essa criança vai pegando para ele, já nasce. Então, nós estamos falando de criança, nós estamos falando de adolescentes, nós estamos falando de adulto, nós estamos falando de idosos. Ou seja, a depressão está para todo mundo. Entende? A necessidade de buscar ajuda, de recorrer. Irmãos, não fiquem sozinhos. Não fique sozinho. Busque alguém. Busque uma Ruth. Busque um amigo. Divida a sua dor. Não suporte sozinho, porque você não vai dar conta disso. Entende? E aí, normalmente essa depressão, ela consegue, né? Na verdade, ela começa a aparecer, ficar mais evidente por volta dos 15 anos, e a idade adulta dos 35 anos é o momento que ela fica muito mais acentuada. Irmãos, que em nome de Jesus, aquilo que eu deixei de falar, o Espírito Santo de Deus complete na vida de vocês. Nós preparamos muitas coisas aqui, mas muita coisa, né? A gente vai falar aquilo que Deus permitir. Então, aquilo que eu deixei de falar, como eu falei, eu trouxe aqui algumas apostilas. Eu vou pedir, talvez, para a irmã aqui distribuir para alguém, onde vem falando assim, né? Assim, é muito importante das intervenções. Leiam, gente, porque são dicas muito bacanas, tá? E eu queria muito pedir perdão pelo avanço do horário, e eu queria, de coração, agradecer essa oportunidade.